Então vamos lá. Bom, prometo pra vocês que apesar do título, né, meio falastrão assim, esse vídeo aqui vai te dar boas ideias de quem trabalha do lado de cá do balcão do mercado financeiro na maior parte do tempo, né, e de quem foi investidor por muitos anos. Tem algumas coisas que eu só consegui descobrir quando eu troquei de lado na mesa, o que é uma grande injustiça, porque teriam me sido muito úteis na minha vida. Como enganar o mercado financeiro e se dar bem, é o vídeo de hoje, que vai te mostrar como que você se aproveita de coisas que eles se aproveitam de você, pra se aproveitar deles antes deles se aproveitarem de você. Mais ou menos meio Caetano, né? Eu tô te explicando pra te confundir. Então vamos lá, que eu vou tentar explicar pra vocês aqui alguns truques do mercado financeiro, como que você pode ganhar um din-din aí se você for esperto com isso aqui. Olha que legal. A gente tem uma figura no mercado financeiro que são os gestores de fundo. Não tô dizendo que todos façam isso. Claro que não, meus queridos amigos gestores de fundos aí, não se magoem. Vocês sabem que aqui tem amizade, aqui tem reciprocidade. Agora, o que que é? Eles gerem ali dinheiro dos outros. E gerir dinheiro dos outros é uma das coisas mais difíceis que você pode fazer na vida, principalmente quando você não pode individualizar aquele tratamento. Como é que é isso? Então eu tenho aqui uma gestão de uma carteira que está sendo feita a mesma carteira pro Lucas, para mim, para você que está aí em casa. A gente colocou ali X ações e eu tô gerindo esse dinheiro. Por mais que eu saiba que aquela estratégia correta a ser seguida e que aquela estratégia adequada, vai chegar no final de um mês, eu posso estar com 20% de queda naquelas ações. Você pensa, Raul, nada grave para mim. Nós aqui somos investidores de longo prazo. Eu sei que o gestor está fazendo um bom trabalho. Pode ser que agora que ele vá aproveitar para alocar. Só que quando a gente fala de gestão de fundos, quando você vai abrir na sua corretora, você vai selecionar rentabilidade. Você vai colocar melhor dos últimos 12 meses, né? Você faz? Você aí do outro lado, você clica no melhores 12 meses, ele aí mostra aqueles fundos que estão com a top performance e as pessoas costumam alocar naqueles fundos. Então, quando é fechamento de mês, de trimestre, semestre ou de ano, existe uma coisa no mercado financeiro que a gente apelida carinhosamente de puxar a cota. Então vamos supor o seguinte, vou explicar aqui para vocês de maneira hipotética, não que isso aconteça, tá? Então vamos lá. Eu tô no fechamento de mês, onde eu estou com uma rentabilidade aqui no meu fundo de menos 5%. No fechamento de lâmina, ou seja, no momento que eu vou fechar aquele mês específico, ou trimestre, ou semestre, ou ano, eu tenho a minha cobrança de taxa de performance e a minha cobrança de taxa de administração. Se o fundo tá negativo, eu não vou receber nada. E além de não receber nada, ou seja, ficarei sem a minha comissão, eu também terei um saque dos clientes, porque se eu fecho negativo, fica ruim para mim. O que que eu posso fazer? Como eu sei que o cliente, ele observa esse fechamento, ou eu envio um e-mail para ele com a lâmina bem gostosa, mostrando a minha rentabilidade no fim do mês, então o tamanho da minha renda. O que que eu faço? Eu ligo para um brother meu, não que eu tenha um brother, até porque a gente nem se comunica, a gente é concorrente. Tudo hipoteticamente. Eu ligo para um brother meu que ele é gestor de outro grande fundo. Aí eu ligo para outro brother meu que também é gestor de outro grande fundo. Aí eu ligo para outro brother meu que também é gestor de outro grande fundo. E aí a gente faz o que a gente chama de puxar a cota, que é o seguinte: você não compra esses ativos aqui para mim não? Aí pega aquele troço que tem uma liquidez meio duvidosa, liga pro Parça, o Parça dá-lhe, e daí dá aquela altazinha de 7% ali. Naquele dia eu fecho a lâmina. E daí eu fecho a lâmina, mando as contas, mando um e-mail pra galera, cobro minha comissão, e aí eu bato o benchmark, recebo, apareço no melhor rankings mensais. E aí, né, quem quer rir tem que fazer rir. No outro mês, pode ser o Jorginho. Porra, hoje era eu, amanhã é Jorginho. Jorginho vai fazer. O que que eu faço? Eu aqui, como bom gestor de fundo, trabalhando em função do meu cliente, eu ligo pro Jorginho, dou aquela puxada pra ele também. Dá-lhe na cota. A gente recebe. E assim você consegue mascarar parte das suas perdas aí. É claro que a gente sabe que ninguém jamais faria isso. Até porque se você fizer isso de maneira deliberada, isso pode ser considerado uma manipulação de preço. Eu mesmo não conheço ninguém que jamais tenha se envolvido com isso. Na minha vida, nunca ouvi falar desse tipo de estratégia nem nada. Agora, tem um amigo meu que toma Negroni ali, não vou nem dizer o nome do bar, né? Daquele bar no meio da Faria Lima ali, que se você tiver lá entre os dias 24 e 31 de determinados meses, você consegue ouvir exatamente quais cotas serão puxadas. Hipoteticamente, segundo esse amigo meu, você consegue ouvir quais cotas serão puxadas e para quê, com qual finalidade. E aí você pode observar essa carteira desses fundos muitas vezes e observar aquelas empresas small caps e você consegue fazer os seus investimentos antes desse tipo de data. Então, em vez de pegar essas datas de final de mês blocadinho ali, ou no fechamento desses fundos específicos que estão com essa carteira ali, vamos supor que você quisesse simplesmente fazer os seus aportes fora desse fluxo, né? Prefira meios de mês, prefira datas fora para você não acabar sendo levado pela puxadinha de cota ali. E que isso aqui é um jeito de você sair na frente do mercado. Tem uma outra coisa que é o seguinte: algumas pessoas não entendem muito bem como é que funciona a alta da Selic ou o Comitê de Políticas Monetárias, que é uma explicação muito legal. Normalmente, as políticas monetárias, elas são um consenso do mercado financeiro.
Não é como se uma pessoa sozinha, ela fosse ali na casa dela e decidisse a respeito disso. Mas para que isso seja um consenso no mercado, você precisa sinalizar a sua opinião para o mercado. E é assim que, se você pesquisar pela opinião dos principais bancos acerca da taxa de juros, mesmo muito distante da época, eles já têm uma posição formada quanto ao que precisa acontecer. Então, se você pesquisar pela opinião de mercado do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, do Santander, né, de todos esses ali, e você montar um placar hipotético também, não que você vá fazer esse placar a sério, e você montar um placar hipotético na sua casa, uma tabelinha escrita assim, sim, não, alta, baixa, sim, não, alta, baixa, você consegue saber mais ou menos de quanto será a alta antes do Comitê de Políticas Monetárias. E nesse momento, você já começa a perceber se é uma boa se posicionar em títulos pré-fixados por agora, antes mesmo da alta, ou mesmo se é bom, né, você comprar o título do Tesouro a esse preço que está agora. Por exemplo, se você analisar quando a taxa de juros do IPCA chegou a quase 8, estava 7,80 mais alguma coisa, né? Mais do IPCA. Então, naquele momento você percebia que existia o tal consenso do mercado, onde todo mundo estava dizendo para você que aquela taxa de juros já ofertada ali, ela já estava no limite do esticamento da corda. Por quê? Porque todos eles estavam dizendo, cara, isso aqui é uma boa oportunidade. É uma profecia autorrealizável. Então, os bancos sinalizam para os seus investidores, olha, galera, tá bom pra caralho esse preço. E do mesmo jeito que eles sinalizam para você, eles sinalizam para o Copom. Cara, acho que a taxa de juros nesse patamar já está legal. Se você simplesmente seguir a call mais óbvia nesse cenário, nas ações nunca faça isso. É outra dica que eu vou te dar. Mas se você seguir a call dos bancões no cenário da taxa de juros, eles estão te usando para poder fazer essa taxa de juros ser aquela que eles querem. Se você seguir essa call, né, ou seja, se você seguir essa chamada, muito provavelmente você vai se beneficiar, porque os bancos, de fato, eles não estão prevendo a taxa de juros. Eles estão construindo a taxa de juros a céu aberto. Então eles estão construindo o clima perfeito, eles estão construindo o tal consenso de mercado. O tal consenso de mercado é todo mundo ficar falando que a taxa de juros ideal é tal, até que ela seja tal, sacou? Então é basicamente isso que acontece. E aí, algumas pessoas acham, cara, os bancos sabem de tudo, então vou seguir eles nas ações. Aí que eu vou te explicar. O índice é seu pastor e tudo te faltará. Aqui, ao mesmo tempo que eles fazem isso, alguns bancos, não vou dizer todos, e alguns investidores institucionais, eles têm um comportamento exato oposto. E é muito fácil você descobrir, eu não posso fazer essa acusação aqui, porque eu estaria incorrendo num crime. E num monte de processo que eu já não quero mais. Mas é muito fácil você descobrir o que um fundo de investimento está fazendo. Ou um fundo, ou um banco, ou essas coisas. Se você tem aí sites que tem a carteira completa dos gestores, e se a asset daquele banco, que é a gestora dos fundos, ela tem essa ação dentro da carteira dela, toda opinião que ela emite sobre aquilo, ela está sobre um pequeno conflito de interesse, que aí você avalia o quão moralmente complicado é isso diretamente. Vamos supor, por exemplo, que o Banco A, ele tem ações da Vale, MYPK3, que é a Maxion, PetroRio, tá tudo dentro da carteira dele. Vamos supor que a asset desse banco, ela gere 4, 5 fundos grandes, com muito dinheiro que estão com essas ações na carteira. Na casa de análise dele, ele está dizendo para você, olha, essas empresas aqui estão com a recomendação agora que não é tão legal no nosso fundo, a gente considera que ela não é mais legal. Se ele fizer isso e comprar as ações, ele compra elas mais baratas ou mais caras? Se ele falou que as ações não são boas, mais baratas. Se ele fizer o exato oposto, dizendo que as ações são incríveis e alocar o capital, o que acontece? Ele compra as ações mais caras. O que é o usual do mercado de se fazer? Ou ele está operando vendido na ação, e aí ele diz, olha, isso aqui é muito ruim. Se ele está comprado e diz que é muito ruim, quem desdenha quer comprar. Se ele está comprado e diz que é muito boa e começa a fazer propaganda, ele vai pegar a valorização. Então, no geral, o mercado não está subindo ou caindo quando os bancos emitem esse tipo de opinião. Os bancos estão utilizando a opinião de modo geral para se posicionar no mercado. Se você reparar, vou te dizer uma coisa engraçada aqui agora. Vou criar uma teoria da minha cabeça, tá? Para bom entendedor, minha palavra basta. Vamos supor, por exemplo, que tempos atrás tivesse uma companhia aérea que estava numa situação difícil. Essa companhia aérea poderia, né, por exemplo, ter feito um aumento de capital. E aí, esse aumento de capital, ele teve determinados exageros na hora das pessoas comprarem ele e ficou sobreprecificado. Então ficou caro essas emissões. Aí vamos supor que uma corretora fosse dona de um veículo de informação. Não que seja, não que tenha corretoras no Brasil nem bancos que sejam donos de veículos de informação, porque isso seria um contrassenso terrível. Vamos supor então que essa corretora, ela pegasse e fizesse assim uma manchete: dinheiro de graça no mercado financeiro. É simplesmente
você vender essas ações aqui ou operar vendido nelas que você vai ganhar dinheiro porque isso está sobreprecificado. Será que ela não montou uma posição antes de fazer esse tipo de notícia? Se fosse esse o caso? Isso acontece o tempo todo no mercado. Se você ficar atento a esse tipo de leitura, né? Muito atento a esse tipo de leitura, você consegue montar as melhores posições da sua carteira para quem é investidor de longo prazo, mas nem precisa. Se você estiver seguindo a estratégia básica lá, estratégia da UVP, já mostrei para vocês aqui. Isso aqui eu já ensinei até de graça para vocês. Na UVP a gente dá o sistema, mas já mostrei isso aqui, você não precisa ser aluno nem nada para operar, né? Um sistema tão idiota quanto esse. Por que o sistema que a gente ensina na UVP ele é tão útil? Exatamente por isso aqui. Se eu trabalho a partir de uma lógica fundamentalista, essas notas aqui estão todas erradas para vocês não fazerem carteira com base em nada, né? Mas se eu trabalho a partir de uma lógica fundamentalista, se eu defino que uma ação, ela qualitativamente tem a nota 7, se as qualidades dela não mudam e se o preço cai, e eu estou sempre aportando com base nas outras notas, ou seja, vamos supor, uma nota 7 me dá 7% da carteira total, supondo que cada ponto percentual fosse equivalente a 1%. E uma nota 10 me dá 10% da carteira, e assim sucessivamente. Se eu tivesse um sistema igual a esse, e qualitativamente a empresa não mudou, mas ela caiu de preço, aí eu tinha 7% da minha carteira nela, eu ainda devo ter 7%, mas agora eu só tenho 3%, eu vou ter que comprar ela barata até bater 7% de novo. E se ela tiver muito mais cara, qualitativamente, ela tá agora 14% da carteira, eu não preciso vender, não preciso fazer nada. Para fugir do mercado, eu simplesmente vou ficar estático e vou investir em outra empresa que esteja qualitativamente abaixo. É simplesmente um aporte igual a esse, né? Um sistema igual a esse aqui que você vai lá e digita, porra, vou investir agora 65 mil. E no sistema da UVP, ele te diz exatamente o que comprar no momento certo, baseado na sua carteira, não baseado no mercado, né? Isso aqui é uma simulação, por exemplo, de como ficaria. Aí lá na UVP fica ações internacionais, 50%, ações nacionais, 11%. É esse o sistema que a gente chama de diagrama do Cerrado, que eu ensino lá dentro da UVP, a fazer com todas as classes de ativos. Então você imagina que simples que é isso, né? Se você tem um sistema desse, você consegue perceber por que você se beneficia, porque você não vira um mero seguidor de carteira recomendada ou um mero personagem, né? Na mão dessas corretoras. Estão aqui, ó, te manipulando por trás. Então, não existe consenso de mercado. O consenso de mercado, muitas das vezes, ele é uma manipulação de banco, de casas de análise, etc., que inclusive várias casas de análise pertencem a empresas, né, do sistema financeiro para se organizar e fazer você ir de acordo com a manada. E o problema é, como você tem um desconhecimento de causa, ou como você não segue uma lógica pragmática ao investir, você segue um impulso, né? Comenta aí se você já investiu baseado em impulso, né? E o que é um impulso? Ah, eu vi falar que tal empresa é boa, eu vi o youtuber dizer que tal negócio é bom, aí eu vou lá e compro. Isso tudo é impulso, porque os youtubers, quando eles não têm essa capacidade, quando eles não pertencem ao mercado financeiro, eles são alimentados por notícias do mercado financeiro. E o mercado financeiro é patrocinador da maior parte dos canais. Então, diretamente e indiretamente, eles influenciam o seu influenciador favorito. Sabe quando ele posta, estou no evento do mercado financeiro, e que aí tem alguém no palco muito foda falando para ele o que vai acontecer com o mercado? É basicamente isso. Então, assim, o grande problema desse tipo de coisa, quando te falta uma informação para se guiar, quando você não tem uma lógica correta, é perder dinheiro. Então, presta atenção, se você souber só utilizar isso aqui, você já consegue subir sua rentabilidade aí bastante e fazer seu dinheiro valer, pelo menos tem 30% de bônus em cima do mercado financeiro, simplesmente utilizando a lógica que eles criaram para te manipular a seu favor. Na verdade, você vai fazer parte dos caras que usam o mercado financeiro, né? Você não se tornou dono das empresas do mercado financeiro, mas você está se aproveitando da manipulação delas para fazer dinheiro, que é basicamente o que todas as empresas do mercado financeiro fazem coletivamente. Então, se você quiser se aprofundar na hora de investir, ter uma lógica que faça sentido, ganhar dinheiro no mercado financeiro de fato, não tipo assim, vou viver disso. Viver, a gente vive do nosso trabalho. Se você quiser pegar o seu patrimônio e fazer ele multiplicar, o que eu vou te recomendar é abrir aí alvp.com.br, tem um link aqui na descrição, no primeiro comentário eu sempre deixo, tá? Clica no botão faça sua análise de perfil, preenche o questionário, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, e tem turma nova começando sempre aí, no finalzinho do mês, aí a gente sempre tem turma nova começando. É melhor se inscrever no começo da turma, porque você garante que vai ter vaga. Mas se não, se você estiver vendo esse vídeo em outra data, pode aproveitar aí também, que não tem truquezinho, é lançamento, espera daqui 3, 4 lives, tem nada disso. Você vai entrar e vai aprender, é simples assim, e a gente devolve seu dinheiro se você não aprender. E você mesmo que diz que aprendeu ou não, então não tem isso. Mas como é que eu vou saber disso, te conhecer agora, sei lá o quê? Cara, pesquisa. Pronto, né? Se eu fizesse essa promessa aqui ao tempo que eu faço ela e não cumprisse, eu já estava preso, né? Porque imagina quantos processos eu teria. A Alex Fonf, né? Eles nunca conseguem fazer nomes brasileiros, né? É um golpe, mas olha que golpe bem feito. Começa assim: nosso Deus é, de fato, um Deus que cumpre a aliança.
Boa, né? Gatilho emocional e tal. Ele disse algo e não cumpriu? Você vai duvidar da palavra de Deus? Tá maluco? Observo como as coisas se desenrolam na minha vida. Da penúria a 54 mil reais a cada 2 meses. Então ela tá ganhando aí 54 mil reais a cada 2 meses. E só posso louvá-lo e confiar ainda mais nele. Aleluia. Como é que alguém tem coragem de brincar com a fé dos outros dessa maneira, né, gente? Doideira. O Fábio falou, já acabou a guerra, pegou carona com o Barrichello. Cara, esse vídeo foi gravado na sexta, ele acerta sobre o futuro, cita a guerra e você ainda acha que eu peguei carona com o Barrichello. Você é complicado, né, meu lindo? Acabou? O Irã disse não acabou não, uma guerra só acaba quando as duas partes dizem. Além de tudo ser atrasado. Cuidado. Já falei pra vocês me ajudarem a responder nos haters, é assim, se o cara comenta isso aqui, você vai comentar pra ele uma coisa bem absurda, comenta tipo assim, e a Xuxa, como é que fica nessa situação? Fala, é engraçado que você esqueceu de comentar sobre a Rede Globo. Coloca só assim. Eu tô usando a mesma lógica que o pessoal fez esses dias, cara. Foram comentários muito bons. Depois dá uma olhada, porque todo mundo tá respondendo os doidos aqui no canal agora com mais loucura. Aí teve um cara comentou isso, né? Sobre a bomba. Falou assim, essa bomba vai acabar explodindo na mão dos brasileiros. Que só quer dizer que a gente tem a ver com a guerra do Irã. Aí o cara comentou pra ele assim, quando foi a vez de avisar os dinossauros onde você estava? Guilherme Batalha fez uma pergunta boa aqui, ó, porque o Vitinho comentou, comprem ao som dos canhões e vendam ao som dos violinos. É bonito, né? O Warren Buffett criou uma frase emblemática pra qualquer pessoa que não tem dinheiro pra comprar nada ficar repetindo. Eu gosto do Warren Buffett por isso. Eu mesmo repito, a gente não tem nada do dinheiro que ele tem, mas a gente fala com gosto, que é bom. O Guilherme Batalha comentou, sou leigo nisso, por que seria bom comprar? Vamos lá, se você compra uma empresa quando ela tá na alta e vende na baixa, como é que você vai ganhar dinheiro? Então a única solução possível é comprar quando ela tá em baixa, né? É por isso que o Warren Buffett disse essa frase que é óbvia, mas que do ponto de vista racional é a única frase possível, né? Pessoal, tô indo pra São Paulo, nossa, tô lá no ETF, bagunça, negócio. Vou soltar esse vídeo aí pra vocês, espero que eu tenha gravado outro, né? Pra falar uma coisa mais legal, ser um cara mais participativo. Um beijo pra vocês. Não posso demorar. Tô em ligação urbana aqui, tem mais gente pra ligar. Que música que é a música que você acha que é a mais famosa e a mais ouvida da história do Brasil? Comenta pra mim. Evidência, sem dúvida. Evidência é o hino nacional, falei de música. Ah, desculpa então. Acho que o hino nacional do Brasil foi menos ouvido do que Evidências. Eu ouço mais o hino nacional do que Evidências. Não, eu ouço mais Evidências do que o hino nacional. Porque você ouve o hino nacional, pô, umas 2 vezes por mês. Evidência, cara, só era um karaokê com bêbado.